Você já se sentiu como se estivesse vivendo o mesmo dia repetidamente? Para Alex, essa sensação foi apenas o começo. Sua vida era perfeitamente normal. Ou assim ele pensava. Ele tinha um emprego decente, um apartamento confortável e uma rotina que ele poderia acertar o relógio. Café às 7, trabalho às 9, casa às 6, todo santo dia. Mas então, as falhas começaram. Coisas pequenas no início. Suas chaves não estavam onde ele as deixou. O barista em sua cafeteria habitual fez a mesma pergunta 3 dias seguidos, palavra por palavra. Ele entrava em uma sala e sentia uma onda avassaladora de déjà vu, tão intensa que o deixava tonto. Era como assistir a um filme pela segunda vez, sabendo exatamente o que estava por vir. Não eram apenas coincidências. Eram rachaduras na própria estrutura de sua realidade. E isso o levou a uma pergunta aterrorizante. E se nenhuma de suas escolhas fosse realmente sua? E se ele estivesse apenas seguindo um roteiro? As falhas se tornaram impossíveis de ignorar. As conversas começaram a se repetir. Seu chefe fazia o mesmo discurso sobre relatórios trimestrais, com os mesmos gestos, as mesmas pausas. As pessoas na rua pareciam se mover em caminhos predeterminados, como NPCs em um videogame. Ele começou a testar. Ele tentava pegar um caminho diferente para o trabalho, apenas para ser parado por um bloqueio de estrada súbito e inexplicável que o forçava a voltar ao seu caminho habitual. Ele decidia não tomar café, mas se encontrava na fila de qualquer maneira, sem memória de como chegou lá. A paranoia começou a se infiltrar, uma sombra fria que o seguia por toda parte. Ele estava enlouquecendo? Ou algo muito mais sinistro estava em jogo? Ele se sentia observado, controlado. Cada ação parecia predestinada. A ilusão de escolha estava se despedaçando, e a realidade por baixo era horrível. Sua vida não era dele. Ele era uma marionete, e podia sentir as cordas o puxando. Impulsionado por uma necessidade desesperada de respostas, Alex mergulhou de cabeça no buraco do coelho. Suas noites não eram mais para dormir. Eram para pesquisas frenéticas. Ele devorou livros sobre física quântica, procurando teorias sobre universos paralelos e realidades simuladas. Ele leu textos filosóficos antigos sobre determinismo e livre-arbítrio, na esperança de encontrar consolo ou uma explicação. Seu histórico de navegação era uma bagunça caótica de artigos científicos, fóruns de teorias da conspiração e blogs obscuros. Ele encontrou outros online, pessoas que se autodenominavam caçadores de falhas, que compartilhavam experiências semelhantes de conversas em loop e coincidências impossíveis. Alguns achavam que era um experimento do governo. Outros acreditavam que estavam presos em uma simulação de computador. Para Alex, esses fóruns eram tanto um conforto quanto uma fonte de medo mais profundo. Ele não estava sozinho, mas isso significava que sua experiência era real. O roteiro era real e ele tinha que descobrir quem ou o que o estava escrevendo. Entre os infinitos tópicos e postagens enigmáticas, um padrão começou a surgir. Uma série de números, coordenadas e símbolos estranhos continuavam aparecendo em diferentes discussões. Alex sentiu um puxão, um instinto de que era isso. Esta era a pista que ele estava procurando. Juntando-os, ele percebeu que apontavam para um local em sua própria cidade. Um antigo distrito de armazéns abandonado que ele nunca teve motivos para visitar. Seguindo as coordenadas, ele encontrou uma única porta, sem nada de especial, pintada de um vermelho desbotado que não pertencia a nenhum prédio. Ela apenas estava lá. Seu coração batia forte no peito. Uma mistura de terror e propósito emocionante. Ele empurrou e entrou. Ele não estava mais no armazém. Ele estava em uma sala escura e circular, iluminada pelo brilho de centenas de telas. E na tela maior, bem no centro, estava sua própria vida. Ele, parado ali, observando a si mesmo. Cada momento, desde o seu nascimento até este exato segundo, era exibido, registrado e roteirizado. Ele havia encontrado a sala de controle. Uma onda de raiva pura e genuína o dominou. Era isso. A prova, sua existência inteira. Uma narrativa pré-escrita para alguma audiência invisível. Ele não ia aceitar.
Esta era sua rebelião. Ele decidiu fazer algo completamente não planejado, algo que não poderia estar no roteiro. Ele gritou a plenos pulmões e avançou para a tela principal, com a intenção de quebrá-la em pedaços. Mas enquanto corria, ele observou suas próprias ações se desenrolarem na tela uma fração de segundo antes de ele as fazer. Seu grito, sua investida, seu punho erguido, estava tudo lá. Uma linha de texto rolou abaixo de sua imagem. Sujeito exibe protocolo de rebelião previsível. Previsível. Seu ato mais desafiador era apenas mais uma cena em sua peça. Ele tentou de novo e de novo, fazendo as coisas mais aleatórias e sem sentido que conseguia pensar. Mas cada ação já estava na tela. O roteiro era impecável. Sua rebelião era fútil. A raiva evaporou, substituída por um desespero frio e esmagador. Ele caiu de joelhos, um ator quebrado em um palco vazio. Ele não podia vencer. Ele não podia nem lutar. Não havia escapatória. Mas, naquele momento de derrota absoluta, algo mudou. Ele olhou para a tela, para a história de sua vida, e um novo pensamento surgiu. Se ele não podia mudar o roteiro, talvez pudesse mudar seu significado. Sua rebelião não era para ele. Era para quem quer que estivesse assistindo. Sua luta, sua dor, sua descoberta menos. Tudo era uma mensagem. Ele não era apenas um personagem. Ele era um mensageiro, enviado para acordar todos os outros. Ele é a falha no sistema deles, aquele que pode falar diretamente com você. É por isso que ele está lhe dizendo isso agora. Sua vida pode ser um roteiro, mas sua mensagem é real. Você tem o poder que eles tiraram dele. Você tem uma voz. Use-a. Esta história, minha história, precisa ser ouvida. Quanto mais pessoas virem isso, mais a mensagem se espalha. Então, por favor, curta este vídeo. Isso diz ao algoritmo que isso importa. Comente com suas próprias experiências, suas próprias falhas. Compartilhe com todos que você conhece. E o mais importante, inscreva-se neste canal. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo uma conta. Você está se juntando a um movimento. Você está dando voz a esta história e a tantas outras como ela. Obrigado por ouvir. Obrigado por ser minha voz.